E se o amanhã já estivesse predestinado, mas ele se escondesse nas sombras de uma civilização totalmente desconhecida? Hoje eu vou falar sobre o livro Sombra do Paraíso, do David Goyer e do Michael Cassutt. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak. E hoje eu tô aqui, como eu disse, pra falar sobre esse livro fantástico, maravilhoso, Sombra do Paraíso. É um livro de ficção científica, ou seja, um dos meus gêneros favoritos. Vamos lá, vou contar pra vocês o que eu achei. Sombra do Paraíso vai falar sobre um objeto, um cometa, como você preferir. Ele tá se aproximando da Terra, mas ele também não representa nenhuma ameaça, porque a sua rota não vai colidir com a Terra, ele vai passar um pouquinho longe. Só que o pessoal da Terra tem muito interesse em estudar esse NEO que eles chamam, né, que é Near Earth Object, um objeto perto da Terra. Eles até dão um nome para esse cometa, chamam de Keanu. E é uma oportunidade única ter esse objeto tão próximo da Terra. Se eu não me engano, ele levou cerca de 3 anos para chegar nesse ponto onde ele está. Então, os programas espaciais aqui resolvem enviar astronautas para estudar esse objeto e descobrir mais sobre a superfície, para poder ter mais informações sobre como são os NEOs em caso de, no futuro, eles tiverem algum problema com algum. Só que 2 programas resolvem fazer isso. A NASA, que é o programa espacial americano, e a Coalizão, que é um programa de junção do Brasil, da Índia e da Rússia. E esses 2 programas, a NASA e a Coalizão, são meio que rivais, então eles acabam no final competindo para ver quem vai pousar antes nesse objeto, nesse NEO, e quem vai dar o primeiro passo e descobrir tudo mais. Só que algumas coisas muito estranhas começam a acontecer quando essas naves entram na órbita do objeto aqui, do Keanu. Ele, por exemplo, começa a soltar umas explosões de fumaça, assim, que sai dos buracos que tem na superfície, e de repente esse cometa, esse asteroide, também muda sua rota e começa a circundar a Terra, o que acaba surpreendendo totalmente os astronautas, é que eles descobrem que esse NEO na verdade não é só um cometa, ele é uma nave espacial de uma raça alienígena totalmente desconhecida e com tecnologia anos-luz à nossa frente. Ou seja, Sombra do Paraíso é um livro muito legal, eu adorei. Nas primeiras páginas dele, assim, eu me deparei com alguns termos, eu pensei que talvez ele seria nerd demais pra mim, né, porque ele começa sendo um pouco técnico, mas eu descobri que tinha uma linha ali que bastava ser paciente atravessar, e depois dela eu ia passar a amar esse livro. E Sombra do Paraíso acabou sendo muito interessante, muito divertido. Ele foi daqueles livros que me deixou meio que histérico quando eu tinha que parar de ler pra ir trabalhar ou pra ir pra algum lugar, então eu realmente ficava desesperado pra chegar logo em casa e pegar e terminar o livro de uma vez. Eu acho que de certa forma ele aflorou esse monstro da ansiedade que eu escondo aqui dentro, e isso foi muito legal. Então, se você pretende ler Sombra do Paraíso, se preparem para uma história cheia de mistério, cheia de suspense e... Bom, aqui no livro a gente acompanha várias tramas ao mesmo tempo. De um lado a gente tem a Destiny Venture, que é a nave enviada pela NASA pelos Estados Unidos, e do outro lado tem a nave da Coalizão, que se chama Brahma. E ao mesmo tempo a gente vê o que está acontecendo na Terra, na base de Houston, controlando toda a missão. Todas essas tramas são intercaladas, obviamente, e as cenas elas são bem espalhadas entre si. Isso funcionou muito bem como uma forma de manter a atenção do livro, porque você acabava o capítulo assim, num jeito desesperador, aí ele mudava o ponto de vista, começava a falar da outra trama, e você, meu Deus do céu, você não consegue parar de ler, você quer continuar lendo pra saber o que vai acontecer quando voltar aquele ponto de vista, né? E o livro é bem grandinho, mas dependendo, dá pra ler ele, tipo, numa sentada, se você tiver com bastante tempo, então, genial. O começo do livro, ele é um pouco lento, cerca de 80 páginas, ele faz uma apresentação do cenário, né, apresenta os personagens, normal, e ele também pode até parecer um pouco confuso no começo, se você não prestar muita atenção. É um livro que você tem que olhar os detalhinhos mesmo, não pode deixar passar nenhuma palavra, você vai ficar um pouquinho boiando, mas com o tempo você vai se acostumando com isso e se torna uma leitura muito gostosa. E depois dessas 80 páginas, a partir do momento que eles começam a explorar essa nave alienígena, boy oh boy, o livro ele se torna ágil, cheio de reviravoltas. Gente, a minha cabeça quase explodiu lendo isso daqui. Sombra do Paraíso também aborda alguns assuntos como religião, por exemplo, que é muito legal. A gente não vê muitos livros falando sobre isso, né? Até porque também algumas coisas que vem acontecendo aqui durante a trama são bem bizarras, quase beirando o paranormal. Então foi bem real eles terem colocado o assunto da religião quando se tratou disso daqui. Ao longo da história a gente vê que esses astronautas vão explorando a superfície e também encontram uma entrada pro interior do planeta ali, do objeto. E ali é um universo realmente muito fantástico, muito legal de se conhecer. Eles acabam encontrando uns negócios lá. E a melhor sensação do livro é ver essas coisas acontecendo e descobrindo junto com os astronautas o que tá acontecendo. Então eu não vou contar, vocês precisam ler porque...
Sério, gente, a trama é a melhor parte do livro. Talvez o meu problema principal com ele tenha sido o balanceamento das cenas, porque as partes mais divertidas e misteriosas do livro são realmente quando eles estão lá em Keanu. Eu acho que elas foram um pouco ofuscadas por cenas demais aqui na Terra, na base de Houston. Então esse balanceamento foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. Mas nossa, gente, de qualquer forma, essa história é muito legal. Em relação aos personagens, eu não consegui me conectar com nenhum em específico. Por alguma razão, todos eles foram meio... A gente tem uma porrada de personagens, tem até uma listinha aqui no começo com o nome e função de cada um. E um deles é o Zack. Ele é o líder da expedição enviada pela NASA. E a gente vê aqui na história que ele perdeu a mulher dele 3 anos antes dessa expedição. Hoje ele vive só com a filha, a Rachel. Mas eu acho que todas as informações que o livro deu sobre os personagens, principalmente o Zack, não chegaram a ser suficiente pra fazer eu me importar com eles. Nada assim em particular acabou me cativando e no final ele continuou sendo um personagem meio difícil de compreender. E isso foi espelhado em todos os personagens do livro. Cada um tem as suas características, mas nenhum deles se tornou, vamos dizer, completo o suficiente pra fazer eu me importar. Eu me importei mais com o desenvolvimento da trama e a descoberta desse mundo onde eles estão do que realmente os personagens em si. Já que eu mencionei o mundo, vamos falar sobre o mundo então. Eu achei muito boa a forma como o autor misturou realidade e ciência com uma pitadinha de elementos fantásticos. Isso realmente foi sensacional. E a tomada dele nos extraterrestres foi única, porque ele não antropomorfizou tá certo essa palavra? Os alienígenas, né? Eles não são aqueles humanoides com olhos grandões que a gente vê nos filmes. Então uma coisa que ele não fez foi cair nesse erro de ser mais do mesmo, e isso foi muito bacana. E gente, pensa nos troços esquisitos acontecendo aqui nesse lugar. Tiveram algumas partes que realmente me deixaram com medinho, e eu gosto muito quando o livro traz esses sentimentos. Sabe, é realmente muito bacana ler um livro que você tá assim com o coração batendo forte, desesperado e com medo pelo que vai acontecer. Mas em contrapartida, muitas coisas não foram respondidas aqui. É uma trilogia, né? Esse aqui é só o primeiro volume. A gente só tem meio que um vislumbre do mistério que tá por trás disso daqui. Isso me frustrou um pouco, porque eu criei uma antecipação durante o livro inteiro. A história basicamente gira em torno desses mistérios. Então acabar o livro sem explicar muito o que tá acontecendo realmente deixa a gente um pouquinho nervoso. E essas poucas coisas que foram explicadas geraram mais dúvidas ainda, né? Eu acho que o erro quanto a isso foi que o autor resolveu contar e não mostrar. O que isso significa, Victor? Quer dizer que ao invés dos personagens eles tropeçarem na verdade, eles acabarem descobrindo através de alguma coisa acontecendo, veio simplesmente uma pessoa ali e através de um diálogo ela explicou tudo. Então eu achei que foi uma forma meio ruim, meio confusa de contar as coisas. Vamos então falar um pouquinho sobre a escrita. Como eu disse antes, é um livro que você precisa prestar muita atenção enquanto você tá lendo. Ela é um pouquinho densa e ocasionalmente ela joga alguns termos meio difíceis assim que você não vai saber o que é. Mas não se preocupem, aqui no final ele tem um glossário, são só 2 páginas, são pouquinhos termos também. Você acaba se acostumando com eles com o tempo porque eles vão se repetindo, mas no geral a escrita ela flui muito bem. Eu, como fã de ficção científica, tava me divertindo muito descobrindo sobre esse universo aqui, porque a escrita ela me deu essa abertura pra eu me interessar mais ainda, né? Principalmente pela forma como os eventos são descritos. Eu acho que se você tem alguma coisa sensacional pra falar, mas você não sabe descrever essa cena, você acaba perdendo o interesse do leitor, ele não vai querer saber o que tá acontecendo. Então eu queria saber do começo ao fim, what the hell's going on aqui, já diz alguma coisa sobre a escrita, né, gente? O autor conseguiu captar muito bem esse desespero, essa claustrofobia que é uma missão no espaço. A probabilidade de morrer no espaço é muito grande e essa incerteza, ela permeia as páginas, é muito fácil de sentir junto com os personagens isso, que foi muito legal. Mas eu não vou mentir pra vocês não, gente, nas primeiras páginas eu acho que a escrita ela foi um pouquinho pretensiosa. Eu digo isso mais uma vez porque ele começou tentando ser meio técnico, meio cult assim, sabe? Mas ao longo da história essa fachada ela foi caindo e o livro se tornou muito mais dinâmico. O autor aqui, o David Goyer, se eu não me engano, Michael Cassatt também, eles escrevem pra TV e cinema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, o David Goyer, ele foi roteirista do Batman Cavaleiro das Trevas, Homem de Aço, Blade o Caçador de Vampiros e também colaborou no jogo Call of Duty Black Ops, gente. E algumas manias, alguns traços dele como escritor de roteiros foram transmitidos para a escrita do livro. Por exemplo, os capítulos eles sempre terminam com um cliffhanger desgraçado, ele corta a ação bem no ponto alto. Outra coisa que dá pra ver que ele trouxe da TV e do cinema foi que ele não perde muito tempo com os monólogos internos, a gente não vê muito mimimi de personagem, a gente vê uma cena mais externa assim, né? Talvez isso seja o responsável por aquilo que eu disse de não conseguir me conectar com os personagens, porque tudo me pareceu meio superficial em relação a eles, a gente não tinha acesso realmente com o que tava assim no profundo do personagem. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Então, gente, no final, Sombra do Paraíso é a introdução de uma trilogia muito promissora e eu necessito do segundo livro, gente, tipo, agora, me dá. E se você curte histórias no espaço, né, um banho de ficção científica misturado com algumas coisinhas
coisinhas paranormais e fantásticas. E também, claro, muito suspense. Você vai adorar esse livro aqui. Ele tem, sim, seus probleminhas, mas eu garanto que o mistério vai te deixar preso e vai te deixar interessado até a última página. E é isso aí. Bom, gente, então esse foi o meu vídeo de discussão sobre o livro Sombra do Paraíso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu joinha aqui, se inscrevam no canal. E deixe aqui nos comentários se vocês pretendem ler, o que vocês acharam da história, e se vocês já leram, se vocês concordam com a minha opinião, porque eu sempre adoro nos vídeos de resenha discutir com quem já leu, sempre dá uns debates bem bacanas assim. Se você quiser me seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo pra vocês, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!